E aí, galera do Me Salva, começando então a resolução do nosso simulado da parte de biologia, vamos começar a nossa primeira questão, que é sobre embriologia. Nessa questão, ela traz então um assunto sobre o vitelo, que é uma substância nutritiva que é armazenada no citoplasma. Então, vamos para a nossa primeira afirmação. Então, a gente está falando de embriologia e a nossa primeira afirmação, a gente diz que os ovos T isolécitos possuem uma quantidade relativamente grande de vitelo distribuída de forma homogênea. Então, aqui a gente tem um ovo isolécito desenhado e a gente pode ver que aqui essas partes vermelhas, então, é o vitelo. E esse vitelo, sim, ele está distribuído de forma homogênea. Ok, correto. Mas ele tem pouco vitelo. Então, a quantidade não é relativamente grande, é uma quantidade baixa de vitelo. Então, essa nossa afirmação ela é falsa. E ela sendo falsa, então, vamos para as nossas alternativas aqui. A gente vai excluir a letra C, porque a gente tem que assinalar aqui as incorretas, ok? Então, a nossa segunda afirmação, ela diz que os anfíbios e os peixes apresentam ovos telolécitos com grande quantidade de vitelo. Esse aqui é o nosso ovo telolécito, a parte vermelha, então, aqui é o vitelo. E, ok, ele apresenta uma grande quantidade de vitelo. Mas quem são os animais que apresentam ovos telolécitos? São, então, as aves, também os répteis e alguns peixes. Então, aqui na nossa afirmação, os anfíbios não têm ovos telolécitos, eles vão ter ovos heterolécitos, ok? Então, essa nossa afirmação, ela também é falsa. Então, voltando lá para as nossas alternativas, se ela é falsa, a gente vai excluir, então, a letra B, ok? E agora, a nossa terceira afirmativa aqui, na segmentação holoblástica desigual. Qual é o tipo de ovo que faz uma segmentação holoblástica desigual? É o ovo heterolécito. Então, aqui a gente tem um ovo heterolécito e a gente pode ver que, por ele ter uma distribuição desigual do vitelo, então aqui nessa parte a gente tem mais vitelo do que aqui, ele acaba formando dois polos. Então, esse polo aqui, que tem mais vitelo, ele vai ser o polo vegetal. E esse polo aqui, que tem menos vitelo, é então o polo animal. Voltando então aqui para a nossa afirmação, a segmentação holoblástica, que ocorre no ovo heterolécito, é formada então dois polos, o polo animal, ok, com pouco vitelo, e o polo vegetal, com bastante vitelo. Então, essa nossa alternativa, ela é verdadeira. E se a gente olhar, então, para as nossas alternativas aqui das nossas letras, a gente já excluiu a B e a C. Aqui, a gente vai excluir, então, a letra E. Todas estão incorretas, ok? Porque essa é uma alternativa verdadeira. E, na nossa última afirmação, então, os mamíferos placentários possuem pouca quantidade de vitelo nos seus ovos. Então, aqui está a dica, placentários. Quem tem placenta, então, a nutrição do embrião é materna. Então, ele não precisa ter muito vitelo, ele pode ter pouco vitelo, porque esse embrião vai ser nutrido, então, pela mãe. Então, isso está certo. E os mamíferos placentários têm pouco vitelo quando comparado com as aves, que as aves apresentam, então, alta concentração de vitelo. Isso também é verdadeiro. Por quê? Porque as aves, ela tem todo o desenvolvimento do embrião dentro do ovo. Então, ele não tem a nutrição materna, vai ter que ter bastante vitelo para que se dê todo o desenvolvimento do animal. Então, essa nossa questão é uma questão verdadeira. Então, nas nossas alternativas aqui, a gente vai
excluir a letra A e a gente vai ficar, então, como resposta da questão, a letra D, com as afirmativas 1 e 2 sendo incorretas, ok?